Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Eu gravo vídeos aí no canal, tá, pessoal? Para você aí, meu camarada que não me conhece, tá? Dr. Teodoro aqui fala sobre direito militar, tá? Direito militar. Eu faço ali uma interpretação constitucional e convencional, tá? E também infraconstitucional, né? Legislação aí do estado do Rio de Janeiro, tá? Eu costumo aí fazer essa análise da legislação, tá certo? E eu espero que esses vídeos eles atinjam ali um número significativo de pessoas, tá? Porque esse tema é muito importante para todos nós, enquanto aí população do estado, tá? Então, se você não é inscrito, eu assim peço a você que o faça, porque é bom para todo mundo, tá? E aos inscritos eu agradeço muito a confiança, tá certo, pessoal? Então vamos aqui, tá? Eu sei que é difícil, né, falar sobre direito militar, né? E eu penso assim, ó, eu acho que o que a gente tem, né, é a Constituição Federal, tá certo, pessoal? E eu não falo isso, né, destituído de embasamento jurídico, tá? Não, cara, não. Então, é difícil, né? Eu falei em um dos vídeos, tá, pessoal, que nós não temos ali, né, legislação do Estado, nós não temos, tá? No mais das vezes, a gente faz ali, administra o Estado, né, por intermédio de atos normativos secundários, tá? É a verdade, pô. É a verdade. Doa quem doer, tá? E eu sei que deve ser muito difícil pra muita gente ouvir isso, tá? Porque, caramba, Teodoro, a gente faz isso há muito tempo, tá? E você vem agora aí, falar um troço desse aí, tá? Para falar a verdade aí, tá? Vai dar ruim pra gente. É isso, pô. É isso, meu camarada. Não dá pra continuar, né? Ainda que você aí que tá vendo, tá? Tenha que reconstruir tudo o que você faz, poxa. E é isso, cara. E nessa hora eu peço a você, né, que tem poder de decisão, né, os advogados, todas as pessoas que tratam sobre isso, né, que ouçam com respeito aquilo que eu digo, tá? Ouçam com respeito aquilo que eu digo. Por quê? Porque, caramba, cara, é manifestação do meu conhecimento, do meu pensamento, tá certo? De uma forma aqui acadêmica, cara. Quando eu falo, né, eu não estou destituído de fundamentação jurídica, não é o que eu acho, eu afirmo pra vocês, cara. Então a gente tem que negar, né, tudo que está escrito e que poucos têm acesso, tá? A boa doutrina, né, que poucos têm acesso, cara. Mas é isso. Como eu aconselhei a todos, tá? Se vocês forem lá olhar, cara, Paulo Otero, caramba, o que é isso? Vai dar ruim pra muita gente, já falei, pessoal. Canotilho, cara. Que é isso, pessoal? É isso. Tá, ficar falando a verdade aí, Theo. Pô. E essa interpretação constitucional, né, esses filtros, como eu falo sempre, né, de recepção, tá? Essa filtragem, né, de recepção e ressignificação, a interpretação conforme, a mutação, ou seja, a gente tem um monte de coisa pra fazer, cara. Não é pra você ficar, né, chateado, poxa vida, não tem como, cara. Eu te entendo, mas é isso, poxa. E de novo afirmo, pessoal, eu sou acadêmico, cara. Então, quanto mais ele confronta, mais isso me irrita e mais eu vou estudar, pô. Para provar, né, que juridicamente falando, utilizando, né, a boa interpretação da norma, né, e ombreado a esse montão de gente aí que eu mostro para vocês, tá? Eu acho que eu tenho alguma razão naquilo que eu digo, tá? Então, eu falei em um dos vídeos, né, sobre regulamentos, tá? Regulamentos. Então, quando eu falar sobre perícia médica, tudo, absolutamente tudo, né? Aquilo que eu vou dizer hoje, tá? Então, promoção, perícia médica e tudo que eu disser vai perpassar por esse entendimento do que é um regulamento. Regulamentos, portarias, instruções normativas, né? Todos esses absurdos que a gente vê no estado do Rio de Janeiro, cara. E é isso, né? É a LERJ chamar o feito à ordem, dizer, opa, meu camarada, aqui não, cara. Aqui é legislativo, tá? Doa quem doer. E eu fico de verdade, assim, muito irritado, né, cara, quando eu vejo ali, pô, deputado, né, cara. Não, meu camarada. Se coloca no teu lugar, cara. Você é muita coisa pra República, tá? É muito, puxa. Basta que você retroceda, né, cara? E ouça aí o que o camarada Teodoro tá dizendo aqui, cara. E pense sobre tudo, tá? E é isso, puxa. Pensar aí no que está sendo feito, né? E retroceder, cara, porque está causando prejuízo, mortes, né, cara, sofrimento para as pessoas, e não pode mais continuar, tá? E é isso.
vamos ler a Bíblia, tá? Em especial, como eu já afirmei a vocês, tá? Vamos ler Marcos. Vai lá a Bíblia aí, então Caramba, cara. Deixa o joelhinho doer, já falei, tá? Deixa o joelhinho doer, cara. Vamos ler Marcos, todas as passagens lá. Caramba, muito legal, poxa. Vamos ler, cara, Marcos, tá? Vamos ler os 12 profetas menores, tá? E vamos ver o que vai dar, tá? Abacuque. Vamos ler Miqueias, né? Vamos ler... Tem outro que eu sempre esqueço o nome, mas também eu acho que é o último que tá lá, pelo menos na Bíblia que eu tenho, né? Taná, não é isso? É o último ali dos 12, né? Caramba, rapaz, é pra você parar, cara, não é pra você se sentir, né? Eu fico estressado com esses caras, né? Porque eu tenho que ficar, eu não quero ficar quieto, cara. Eu quero estudar, cara, fazer minha doutrina e ficar quietinho, pô. Caramba! E é isso, cara. Porque de novo afirmo sobre das ideias, cara. Então é isso, cara. Então um militar, por exemplo, vem pra mim, cara, uma situação médica, por exemplo. Caramba, eu sou metódico pra caramba, cara. Porque eu faço toda uma construção, cara, pra garantir seu direito, cara. Porque, caramba, tá muito difícil. Então, se você não faz a construção histórica, de novo afirmo, é muito difícil, cara, brigar, porque não tem doutrina, cara. Não tem, poxa, muito pouca. Doutrina a gente tem quase nada, cara. E vamos ver, né, quantos advogados escrevem, então é muito difícil pra gente, cara. A mesma coisa de direito penal, cara. Caramba, o que é isso, poxa? Um voto de confiança aí, cara. Assiste meus vídeos com humildade, tá, cara? Sem ficar chateado. De novo afirmo, cara. Tem coisas que eu não sei também como eu vejo, mas eu tô vendo. É coisa louca, pra confundir as sãs, cara. É sobre isso, pô. Para de maluquice, pô. Porque não tem jeito, tá, cara? Quando você toma uma postura, né? Você tem uma decisão, cara. Você toma uma decisão, você tem que refletir muito bem sobre isso, cara. Ainda mais se você ocupou ali um cargo, cara. Porque, caramba, você arrasta sua família, cara, pra lama junto com você, cara. Então você tem que pensar, cara, não por você, né? Falar, eu não tô fazendo isso aqui, cara. Pô, não adoro não, cara. Mas, caramba, o que é isso, cara? Eu tenho filho, pô, meus filhos estudam com a particular, cara. Tem um planozinho de saúde deles, né? Caramba, cara. Tem uma mãe idosa, cara, uma pessoa doente que depende de você, cara. E tu vai largando aí, fazendo um monte de porcaria, cara. E depois o que fazer com isso, Teodoro? Caramba, cara. E quando você confronta uma outra autoridade, tá? Que ocupa um cargo aí, que também é remunerado pelo Estado, cara. Ministério Público, o juiz de direito, desembargador, cara. Ninguém vai comprar tua briga, não, cara. Para de maluquice, pô. Tem que falar, cara. Porque, caramba. O que tá acontecendo, pessoal? É isso, poxa. Depois não adianta colocar a culpa em mim, tá, cara? Eu vou reagir, cara, àquilo que a pessoa faz, poxa. E sempre muito bem acompanhado, como eu já falei, caramba. Por exemplo, pessoal, na ausência, né, nós temos, obviamente, professores que falam, né, sobre direito penal militar, sobre processo penal militar. Mas eu, Teodoro, por exemplo, cara, eu estudo muito Nilo Batista, cara. Respeita, pô. É o meu prof. Tudo. Nilo Batista, cara, vamos respeitar a história, né? Eu leio muito Vera, a esposa, né? Vera Malaguti, acho que é assim que fala, tá, prof? Desculpa aí. Mas caramba, tu é gigante, mulher. Ah, que isso, cara? É baixinho assim, gente? Gigante, cara. Rapaz, o que é isso? São essas pessoas, tá? Que eu leio, cara. Então eu vou ali pra buscar o camarada, pra me dar uma ajuda. Porque, caramba, eu vou lá no sul, né, buscar lá o Auri Lopes, né, cara. Eu vou buscar, né, Lênin Streck, eu leio bastante, né, Juarez Cirino dos Santos. É essa gente aí que eu vejo, cara. Então atura, porque é a minha forma de enxergar o direito militar, cara. Não vai ter jeito, o direito penal militar é assim que eu vejo, tá? Por exemplo, duas obras, né, que eu considerei muito importantes, tá, pessoal? Eu tava fazendo um estudo, tá? Tava fazendo um estudo, tá? Depois do grande encarceramento, tá? Organizadores, Pedro Vieira, acho que Abromovai, eu não sei se é assim, tá? Tenho dificuldade de ler essas palavras difíceis. E a nossa querida, tá? Vera Malaguti Batista, pessoal. Vamos comprar, cara, pra vocês entenderem. Vamos estudar criminologia, vamos entender política criminal, cara. Vamos entender, cara. Vamos ler, cara. Professor Nilo aí, pessoal que faz direito penal militar, cara. Olha isso aqui, cara. Isso é uma relíquia, rapaz. O que é isso? Teodoro, Rapaz, o que é isso? Rapaz, o que é isso? Tem livro, pessoal. Pra vocês entenderem, cara. Tem livro que eu não tiro nem do escritório, cara. Porque eu tenho medo de ser assaltado, né? Me levar meu livro, cara. Meu Deus, o que é isso? Tem livro. Cara, eu tenho um livro, cara. Sem brincadeira aqui, pessoal. Eu tenho um livro, né? Do professor Miguel Seabra Fagundes, cara.
Caramba, o livro tá todo despedaçado, cara. De 1950, eu acho. Eu acho que é isso, cara. Caramba, é um livro pequenininho, né? Que ele vai falar sobre Força Armada. Caramba, é relíquia, cara. As páginas estão todas despedaçadas, pessoal. E eu tenho um cuidado com ele, cara. Porque é uma relíquia, cara. Vamos ler, cara. Vamos ler. Nilo Batista, punidos e mal pagos. Punidos, tá, pessoal? Punidos e mal pagos, né? Violência, justiça, segurança pública, direitos humanos no Brasil de hoje. Eu acho que essa obra é de 1990. Vamos comprar, cara. Preciso entender. Ah, Teodoro. É isso, cara. E em especial, tá? Tô fazendo um estudo, né? Sobre concurso de agentes, tá? Nilo Batista, tá? Nilo Batista, concurso de agente. Uma investigação sobre os problemas, né? Da autoria e da participação no direito penal brasileiro. Aconselho aí que vocês comprem, tá, pessoal? É isso, cara. Para entender, para você poder ter ali uma forma, né, de conversar com um magistrado e falar: epa, eu estudei esse camarada aqui e é isso aqui, pô. É desse jeito, cara. Porque, de novo, afirmo, né? Vamos ler a obra do professor Rubens Casara. Ele fala disso, né? Que você, nessa lógica, né, neoliberal, tudo papum, né? A pessoa nem pensa, né, cara? É esteira fordista, né, cara? É tudo... O advogado escreve muito, o juiz não lê. Caramba, cara, mas tem coisas que não tem jeito. Por exemplo, direito militar não tem jeito, pô. É isso, pô. E avaliar, inclusive isso, pô. Porque é um dever do magistrado sentar e olhar o que tá escrito, cara. É isso, pô. É isso, tornar a petição um troço atrativo, né? Pra que o juiz fique, caramba, cara, uma construção histórica, cara. Que loucura é essa, advogado doido aqui, cara? Não, peraí. Caramba, o que é isso, pô? É isso, cara. E de novo afirmo, pessoal, ó. Vamos fechar essas lojas de livro antigo, tá? Pessoal, vamos fechar essas lojas de livro antigo, ó. Direitos no Brasil. Direitos do Brasil. Instituto dos Advogados Brasileiros. Manifesto dos Juristas, tá? Olhem isso, pessoal. Isso é uma relíquia, cara. Isso é uma relíquia, cara. E aí, ó, é isso, pô. Precisa abrirem aqui, cara. Rapaz, o que é isso? Vamos comprar aí a advocacia pra ler, cara. E resgatar a nossa história, pô. E botar cada um na sua quadra. Vai ter que respeitar a advocacia, cara. Olha isso aqui, cara. Rui Barbosa, pessoal, olha, várias citações, cara. Rui Barbosa, cara, falando aqui, né? República. República? Nem de longe. Reprivada, né? O Brasil não é uma república. É uma reprivada. Privada em todos os sentidos. Não existe o vocábulo? Olha ele, cara. Isso é uma relíquia, cara. Vamos respeitar, cara. Rui Barbosa falando sobre essa questão, né? E quando foi isso aqui, cara? 99, 2000, cara. Vamos ler, cara. Livro antigo, cara. É isso, eu vou lá e garimpo essas coisas, né? Rio de Janeiro tem um montão aí, pessoal que não é do Rio, que fala comigo aí, doutores advogados. É isso, cara. Fecha a porta, deixa o Teodoro entrar aí não, cara. Teodoro é doido. Eu vou lá ver, cara, buscar, né? Constituição, né, de 46, tudo que tiver, cara. Quem fala sobre isso, né? Eu mostrei pra vocês uma Constituição aí de 75 que eu tenho, cara. Do Rio de Janeiro, difícil demais você conseguir isso impresso, né? Cara, mas eu gosto de pegar na mão o papel, né, cara? Eu gosto disso, cara. Então atura, pô. E é isso, cara. Você ficar lendo esse troço aqui, tá? Manifesto, tá? Vamos entender qual é o contexto, cara. Precisa entender qual é a quadra da advocacia aí, cara. Não ter crise de identidade, cara. E olhar isso aqui, pô. Cara, eu tô muito bem acompanhado, pô. Eu tô aqui no doer, tá? E eu tô chegando agora, tá, pessoal? E é isso, pô. É isso. Vamos falar, né, sobre direito. É isso, cara. Você estudar, cara. Vamos falar sobre saúde na corporação, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, cara. Saúde e trabalho no Brasil. E base. Isso aqui é de 1982, se não me engano, tá? Caramba, Teodoro, você é doido? Não, cara, porque eu tenho que entender, cara. Porque aí eu vou entender, porque a pessoa tá escrevendo nesse momento histórico, isso importa pra quem estuda, como eu, pra escrever pra outras pessoas, pô. Porque aí eu consigo, né, me transportar pra esse momento histórico, né, antes da Constituição Federal de 88, pra entender esse negócio de saúde aí do Hospital dos Bombeiros, da PM. É isso aqui, pô. Então é deixar o Julinho doer, cara. Não é ficar chateadinho não, caramba.
os bastidores da saúde suplementar no Brasil. Advogado escrevendo, cara. Dagoberto Lima, cara. É isso, para eu entender esse contexto, né, cara? E José Ricardo Caetano Costa, as obras dele. Caramba, não está falando sobre direito militar, cara, mas a gente consegue fazer uma construção maneira, pô. E chegar onde a gente quer, pô. E botar cada um na sua quadra, pô. Cara. Quer ler mais, cara? Eu te dou indicação, várias indicações aí pra você, policial e bombeiro, botar cada um na sua quadra, você mesmo, pô. O Estado Babá, cara. Leiam esse livro, cara, pra vocês começarem a entender aí o que esses camaradas estão fazendo na Alerj e o governo do Estado, pô. Vai dar ruim, pô. O Estado Babá. Como radicais, bons samaritanos, moralistas e outros burocratas, cabeças duras, tentam infantilizar a sociedade. Leiam, cara. E por fim, pra gente começar, tá? Discurso sobre a servidão voluntária. Esse aqui é uma cacetada, tá? Pequenininho assim, é assim que eu gosto, tá? É assim que eu gosto, tá? Fininho. Eu vou botar cada um no seu quadradinho, tá? Prof, tô falando. Então, vamos iniciar. Quando eu falo, né? Porque nós tivemos uma discussão, pessoal. Esse vídeo serve para bombeiros e policiais, tá? Quando nós falamos sobre estatuto, né, da Força Armada, né, nós temos muita coisa aí no Rio de Janeiro. De novo, afirmo em razão essa construção histórica, né, a capital, e aí depois nós temos em 1960 essa questão aí de Brasília, né, mas ficou muita coisa. Então, muita coisa aconteceu especificamente no Rio de Janeiro, cara. Teodoro, caramba! E nós temos aí essa sequela, tá? É sobre isso. Então nós temos ali diversas questões, né, que precisam ser resolvidas, cara. E é história, não tem jeito, tá? História e entendimento, né, constitucional, senão não dá pra sair. E é por isso que nós vivemos a situação que estamos vivendo hoje. Doa quem doer, é isso. Então nós precisamos, né, falar sobre o RE, o Recurso Extraordinário 600.885, tá? Que falou ali sobre o artigo 10 da Constituição, do Estatuto da Força Armada, tá certo? Artigo 10 do Estatuto das Forças Armadas, tá? Lembrando que o Estatuto das Forças Armadas é de 1980. Se vocês olharem lá o finalzinho dele, vai falar que entraria em vigor, né, no dia 1º de janeiro de 81, tá? E também nós temos ali essa questão quando você vai falar, né, sobre uma parcelinha específica, né? Caramba, cara. E aí o Estatuto da Força Armada, né, ele vai revogar as disposições em contrários, porque entrou um novo estatuto, né? Nós tínhamos um de 71, salvo engano, tá? E depois em 80 tivemos outro. Para falar vídeo aí, Theo. É isso, tá? Segura. É isso, cara. E aí você tem... E por que isso, cara? Porque nós tivemos, né, essa emenda constitucional 11 de 78, vou fazer histórico, né, que isso foi muito claro. Então, a 11 de 78, a emenda constitucional 11 de 78, ela vai impactar diretamente no AI-5. Não só no AI-5, tá? Nesses atos complementares também. Caramba, cara, é uma loucura isso, tá? Então, ainda hoje nós temos essa mazela aí de regulamentos, né, e decretos, portarias também internos, né, regulamentos e portarias da Marinha, Exército, Aeronáutica, do mesmo modo que no Corpo de Bombeiro aí o pessoal tá copiando, né, porque veio aí a intervenção federal e largou essa memória autoritária, né, no Rio de Janeiro, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Então, vamos iniciar, cara. Vamos entender como funciona isso, né? Por exemplo, quando você vai falar sobre pensão militar. Faz isso não, Theo! Faz isso não, Theo! Não faz isso não, Theo! Faz isso não, Theo! Aí vem um estatuto, cara. Em 80, né, que é o Estatuto da Força Armada, cara, o que você faz com essa legislação maldita aí de 60, né, que fala sobre pensão militar? Meu Deus, o que é isso? Eu não gosto de direito penitenciário, tá, pessoal? Mas, caramba, eu tô muito inclinado, eu tô estudando pra caramba esse troço. Porque, caramba, o que é isso, cara? Militar ali, né, cara, tem uma sequela, cara, de um acidente, né? Caramba, o que é isso, cara? Tem que ter cuidado com esse troço. O cara teve um acidente de serviço, cara. Rapaz, o que é isso? Tem que entender muito bem, cara. Por exemplo, policial militar, cara, é o seguinte, ó, o cara foi baleado, cara, ainda que ele não esteja em serviço, cara. Meu Deus do céu, cara, vamos entender, cara. Porque o camarada policial militar, ele não deixa de ser policial quando ele tá de folga, cara. Então você tem que entender o contexto, cara. Por exemplo, se o cara, ele foi baleado, né, numa situação, né, e ele reagiu, por exemplo, não para proteger sua própria vida,
mas para evitar, por exemplo, que alguém morresse ali, o cidadão ali, né, a pessoa em conflito com a lei veio, não sei qual foi a situação, mas é isso, cara, você interpretar a situação, porque o cara não deixa de ser militar, cara, porque ele tá de folga, cara. Se o cara tomou um tiro, ou vários, né, e o cara ficou com alguma sequela, caramba, o que é isso, cara? E é isso, pô. E faz a interpretação, né, cara, e a gente tem que ir no bolso dessas pessoas, pô, porque fica bom pra toda a galera. É isso, pô. Então, a depender da situação, cara, você tem que fazer essa interpretação mais favorável ao direito do cidadão fardado. É assim que funciona, pô. E caramba, Teu, como é que faz isso? Cara, é difícil pra caramba, pô. Eu tenho vários clientes assim, pô. Então, é muito difícil pra mim, cara, porque eu tenho que fazer toda uma construção, tá? Porque é uma cacetada só, cara, porque senão tem que cercar bonitão, por exemplo, avaliar, né, decisões, né, dos tribunais, né, avaliar ali decisões administrativas, às vezes quando eu tenho acesso, de outros militares, né? Porque, peraí, mas como é que essa autoridade militar pensa? Mas quem é que tá ali? Quem é essa autoridade militar que tá, por exemplo, na DGP, né? Da polícia, ou do Corpo de Bombeiros, ou na Força Armada, do mesmo modo, né? E é isso, cara. Pra poder entender, né? Como a pessoa pensa, pô. É isso, cara. É isso. Então fazia ali construção bacana, né? Pra fazer amarrado bonitão. Por exemplo, ASO e ISO. Rapaz, problema, pô. Porque o ASO e o ISO, cara, eles vão impactar diretamente no direito previdenciário. E aí você vai lá, cara, e faz uma resolução interna no CBMERG. Porque não tem, ninguém faz nada, ninguém faz lei, então toca o baile, eu vou lá e faço resolução, troca de resolução, me revoga e faz. E caramba, o que é isso, cara? E ninguém faz nada, e publica no DO, cara. Diário Oficial do Estado, todo mundo tem acesso. Ministério Público, Defensoria, OAB, todo mundo aí dentro da LERJ, quer ficar chateado comigo? Problema seu. É isso, pô. Que alguém tem que dizer, cara. Porque só quem sofre. É isso, pô. É isso, pô. Visto, é isso, cara. Doa quem doer, cara. A pessoa que espera, né? É porque enche o TJ de ações desnecessárias, né? Desnecessárias, cara. Decreto 24A. Vamos avaliar quantas ações tem aí no TJ. 24A que fala, né, que o bombeiro e o policial não pode contar em duplo seu tempo, né, de licença-prêmio e férias. O que significa isso? O que significa isso? Pô, é essa questão aí da intervenção federal, na verdade, uma intervenção militar, né, em 2018, que largou na mão do general Braga Neto, tá, o artigo 145 da Constituição do Estado. É isso, pô. E aí, ó, até hoje, pô, até hoje, cara. E aí, Teodoro, é isso. Férias. O governador do estado está legislando na cara de todo mundo. Decreto que fala sobre férias, cara. Decreto que fala sobre férias, cara. Decreto que fala, cara, não sei de quando aí, que fala sobre, cara, acidente de serviço, cara. O que fazer com isso, Teodoro? Caramba, cara. Vamos ler a Constituição, artigo 22, artigo 23, artigo 24. Vamos entender, pô. E é isso. E aí chegou, tá, ao Supremo Tribunal Federal esse RL 600.885, ministra Carmen Lúcia, né? Eu gosto muito dela. Muito mesmo. Tem muita coisa que ela escreve, tá, pessoal? Inclusive ela tá aqui também, tá? Gosto, cara. Os cursos, né? Os cursos aí, né? Os cursos. Eu não sou obrigada! Eu sou obrigada, esse pessoal! É isso, cara. Quem dera um dia, né, cara, o STF se tornar de fato uma corte constitucional. Eu acho que muita coisa, né, mudaria nesse país. Mas a gente precisa ajudar, cara. Mas é difícil, né, Teodoro? E é isso, cara. Eu vi um vídeo, né, sobre a minha... Ela já deu aula pra mim, né, na Glioche, né, a nossa querida promotora aí. Caramba, gigante, cara. Que é isso, pô? Já falei, mulher diferente, pô. É isso, cara. Assistam, tá? Eu coloquei pra algumas pessoas, todo o meu respeito aí, cara. Promotora ali, Angélica Glioche, cara. Que loucura é essa, cara? Olha o que ela fala ali, pô. A mulher é mais sensata, cara. É mais humana, né, cara? Não tem prova e taca o pau e vambora e condena e vai. E não é isso, pô. Não é isso, tá? E vamos entender como funciona, porque todo mundo, de novo, afirma, cara, tem uma legislação ali pra regular a sua atividade aí enquanto servidor da República, caramba. E é isso, pô. Doa quem doer, cara. Doa quem doer, pô. Doa quem doer, tá? É isso. Então, pessoal, é o seguinte, ó. A ministra Carmen Lúcia, né, nesse RE 600.885, ela chegou ao Supremo, né, uma avaliação
um recurso extraordinário, né? Que fala ali sobre o artigo 10 da Constituição, do Estatuto da Força Armada, tá? A redação é idêntica, cara, à redação que está no Estatuto dos Bombeiros e da Polícia Militar. E o que vai falar isso? Lá a discussão era a seguinte, ó, o ingresso, tá? O ingresso ali, por lei, cara. Eu acho que era decreto, eu acho que era portaria, sei lá o que os caras arrumaram aí, acho que é na Marinha, tá? E ao avaliar a questão, né, a ministra Carmen Lúcia, nesse RE 60885, ela fixou ali uma tese com repercussão geral. Foi fixada uma tese, cara, com repercussão geral, cara. O que significa isso? Vamos perguntar aí, cara. Se fazendo de idiota, cara, se fazendo de bobo, né, cara? Ah, porque não tem aqui. É isso. Se tivesse, né, o controle de juridicidade, né, cara? E não tivesse, né, junto aí, a PM, junto com o bombeiro, né, em secretarias, dava pra fazer, Teodoro, mas aí não vai dar não, Teodoro, aí tem que fazer aqui no Rio de Janeiro, tá? É falar que tem lá, né, e ver o que o TJ vai fazer pra depois a gente cumprir, porque a lógica neoliberal da empresa, pô, porque é secretaria, corpo de bombeiro e polícia, é por isso, pô, doa quem doer, cara. Tá tudo bem aqui, né? Tá tudo bem aqui, né? Chegou esse chato desse advogado aí pra perturbar a vida da gente aqui, eu com meus camaradas aqui, e agora o que fazer, né? O que fazer. É incansável, cara. Eu durmo 4 horas por dia, tá, cara? Não mais não, tá, velho? Esses caras estão me cansando, cara. E é isso, tá? Um monte de militares aí, cara, com questões de saúde, né? É isso, tá? É isso, tá? Se o cara é policial militar, cara, vai depender da lesão que ele tenha, tá? Não tem essa de ficar administrativo não, tá, cara? Tem que reformar o cara, hein? E com tudo que tem direito no estatuto, cara. Porque o cara, quando sai do serviço, mesmo que seja burocrático, tá? Ele tem que portar uma arma, tá, meu camarada? Se ele não pode mais, né, atirar porque ele é destro, é canhoto. E o que fazer com isso, Teodoro? Também não sei, pô. Também não sei. É isso, tá? Não, tá, é administrativo, tá? Policial, cara. Ainda mais quem seja o camarada, de novo afirmo, olha a importância, cara, da perícia biopsicossocial. Pro serviço social olhar e falar, caramba, olha onde esse cara servia, cara. Caramba, esse cara é conhecidíssimo. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Não pode não, pô. Caramba, mas aí não, o cara vai ficar no administrativo, mas não pode mais. E aí? Como é que faz, cara, quando o cara foi embora pra casa? É isso, pô. Por isso a perícia biopsicossocial, cara. Porque vai avaliar o camarada como um todo, pra falar, epa, esse cara aqui, cara, não tem como não, pô. Porque esse cara aqui vai virar presa fácil, pô. Porque esse cara não pode mais andar armado, tá? Porque ele ficou com uma sequela, ele não pode mais, cara. O que fazer com ele? Não sei não, pô. Os astutos aí, né? É isso, pô. Vamos ler a Constituição Federal quando ela fala sobre isso, né, cara? Você tem ali previsões constitucionais, né? Caramba, cara, eu não me lembro aqui ao certo o artigo, mas é 200 e alguma coisa, tá? Vai falar sobre essa questão aí, cara, Caramba, cara, vou ter responsabilidade acadêmica, tá, pessoal? Peço excusas, vou abrir aqui a Constituição Federal, porque, caramba, esse tema é muito importante, tá? Porque isso ajuda muita gente. É isso, cara. E o cara precisa ter essa garantia, tá? De que, de fato, ele colocar em risco a sua vida, né? Pra proteger a população, independentemente, cara, dele estar de serviço ou não, que a família vai ser assistida, poxa. Mas o cara sabe, né? Que, caramba, eu não tô de serviço e se acontecer algo de pior comigo, será que vão garantir minha família? O cara não pode ter, cara, essa dúvida, puxa vida. Que é a única coisa que faz, cara, o cara pensar ainda ali, né, cara? Porque ele vai colocar quem? Ele vai colocar a polícia, cara, e a própria família, cara. Isso é uma desumanidade, você achar que é isso, pô. Se você der a garantia pro cara, eu duvido, cara. Quem é polícia de verdade aí, eu conheço um montão, pô. Tá entendendo perfeitamente o que eu tô dizendo? Toda hora tem razão, pô. É sobre isso, pô. A gente tá aí, caramba, conheço cada um doidão, cara. Acho que a razão é isso, tá? Igual eu falei aí, fuzileiro naval, esse pessoal PQD, tá? Vai lá conversar com os caras pra vocês verem. Meu Deus, o que é isso, É só pagar o direito do cara lá que vai dar tudo certo. As FEM também não são fácil não, tá? Com esse montão aí de hipermerge aí. Meu Deus, o que é isso? Bombeiro, tá? É isso, pessoal. É só dar ali o direito pra pessoa direitinho, cara, que tá tudo bem, cara. E a pessoa vai de fato, né, colocar em risco a sua vida pra proteger todos nós. Mas caramba, cara, vamos ter decência, cara. E dar o direito do cara, pô. E vem falar que essa interesse público, cara. Que loucura é essa, cara? Recuperação fiscal, cara. Que loucura é essa, pô? Vamos ler a Constituição Federal, tá? É a mãe, mas é os filhos querendo mandar na mãe, né? Olhem a Constituição Federal, cara. Toda despedaçada, cara. Porque toda hora alguém vai ali pra atender o seu interesse, né, cara? E mexe na Constituição. E dá isso, pô. A exemplo, né, da emenda constitucional 18, 19, 20, tem pra todo gosto.
A 103 de 2019, Colônia de Brasília. Vai lá e mexe, né, cara? E depois que o Deus nos acuda, né? E quer botar a culpa no governo do outro. E epa, Teodoro, pô. Você tem, né, previsão na Constituição Federal, né? Quando ela vai falar sobre essa questão aí da indenização, né? Tem uma questão interessante. Vocês vão conseguir encontrar aqui pra vocês, tá, pessoal? Mas caramba, vamos criar o hábito de ler a Constituição, que vai dar ruim pra muita gente. Pode acreditar, eu, policial bombeirada, pode acreditar, cara, que vai dar muito ruim pra muita gente. Não é mais ou não, Theo, Caramba, o que é isso? Ela vai 200 e alguma coisa, vai falar, cara, mas não vou conseguir encontrar aqui, tá, pessoal? Mas ela vai falar sobre essa proteção especial em relação ao policial, cara. Eu li aqui em alguma parte aqui da Constituição, no finalzinho, fala sobre isso. Cara, o que é isso, cara? Até. E aí você tem lá, cara, o artigo 10 do Estatuto da Força Armada, tá? E igual no Rio de Janeiro, na Polícia Militar, cara. Teodoro, Então vamos abrir, cara. O Estatuto da PEMERG, tá? E do Corpo de Bombeiros, cara. A Lei 443, tá? No âmbito aí da Polícia Militar, todo o meu respeito aos meus nobres aí, colegas, policiais militares, tá? Vamos abrir, cara, e vamos ler a lei aí de vocês, tá? É a Lei 443 de 1º de julho de 1981, tá certo? É 81, tá, Theo? E aí você vai lá, cara, no artigo, vou dizer aqui o artigo direitinho pra vocês, tá? Policiais aí, puxa vida, agradeço muito, tá? Todos os contatos aí de vocês, é isso. O ingresso, artigo 10, tá? O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros natos, né? Sem distinção de raça ou crença religiosa. A questão que eu falei pra vocês, tá? Do capelão, tá, pessoal? Tem muita coisa pra cuidar, já falei, cara. Tá pesado. E é coletivo. Mediante inclusão, matrícula ou nomeação. Isso aqui é um problema, pô. Porque você tem que ressignificar já aqui, cara. Forma de ingresso, pô. Como que isso pode continuar vigente, cara? Inclusão, matrícula ou nomeação. Se você tem a Constituição do Estado, cara, de 89, cara. Vai lá ler o artigo 91, cara. Vai falar sobre isso, exatamente isso aqui, cara. Vamos lá ver, cara, se as previsões que tratam, né, sobre o vínculo do bombeiro e do policial após a Constituição de 89, isso sem falar para fazer o seu pensamento, como eu falei, cara, de 75, a Constituição 75, tá? Em 79, cara, quando cai o AI-5, pô. Pra vocês entenderem. Tem muita gente entendendo o que eu tô falando aí, cara. As discussões estão ficando bem legais, tá? E vai dar ruim pra muita gente. E é isso, cara. Quanto mais resiste, pior pô. É reduzir os danos, cara. E dar a cada um que é seu, pô. E aí, essa lógica aqui, você já tem que mudar, cara. Por quê? Porque inclusão e matrícula, a gente tem que ir lá de novo na lei de serviço militar e no regulamento da lei de serviço militar, cara. Então você tem que reinterpretar o que é nomeação, pô. E aí, pra resolver isso aqui, você tem que ir no estatuto do policial, do servidor público civil, cara. Que você vai entender qual é a lógica, que é a mesma vibe do bombeiro e da PM. Ah, é isso, cara. Mas se é inclusão e matrícula, Teodoro, eu posso ter período de adaptação, né? E mexer na lei do efetivo como eu quero, pô. Caramba, cara. E por que lá você pode fazer, né? Você tem o efetivo permanente da Força Armada e você tem o variável, pô. Professor Matheus Santos Melo, tá? Numa obra que eu mostrei pra vocês aí, o professor nos ensina isso, caramba. E ele é muito didático, tá? E nem por isso, assim, ele fala de uma forma simples, mas ele é bem complexo, tá, pessoal? Caramba, e quem estuda, por exemplo, né, aquilo que ele fala ali, né, caramba, ele tem uma pegada constitucional muito legal, cara. Eu aconselho todo mundo a comprar. Comprem, prestigiem o profissional que escreve, cara, advogado, né? É isso, cara. Professor Matheus Santos Melo, quando ele vai falar sobre o assédio moral nas instituições militares, eu acho que é isso, né, professor Matheus Santos Melo, ele fala isso pra gente, né? É linda a obra dele, cara. Então você tem um exército permanente, outro variável. E qual é o variável? É o conscrito, Theo. Mas não tem conscrito não, Theo, porque a gente deixou aquela porcaria lá na lei do serviço militar, né, cara? Porque vai dar muito trabalho aí, Teodoro. Epa, Teodoro, pá, fala a verdade aí, Theo. Já desgara, né? É isso, pô. Doa quem doer, cara. Então você vai lá e você tem aí militar temporário, que não existe, cara. Isso é uma... Militar temporário, na verdade, é o seguinte, cara. É uma flexibilização abjeta, né, dos direitos, né, trabalhistas dessas pessoas, pô. E aí não tá bom não, Theo, porque eu tenho que preservar o meu interesse público, Theo. Theo, divisão aí de honorários da Advocacia Geral da União, Procuradoria do Estado, é do mesmo modo, cara. E aí porque é pouco, cobertor é curto. E é isso, pô. E não adianta ficar chateado, porque sabe que eu tenho razão. Quando, sabe que o Teodoro tem razão, pô. E é isso, cara. Não tem, pô. Você tem que ressignificar, cara. Se você for lá ver quais são esses conceitos, cara, na legislação e por que você tem esse comparativo aqui em 1981, cara.
Porque em 81, cara, estava vigente o artigo 8º, tá? Eu acho que é inciso 17, a linha V da Constituição de 69. E lá você traz o que nós temos hoje no artigo 22, inciso 21 da Constituição, que Colônia de Brasília, né, foi lá e deu aquela sacaneadazinha para falar sobre pensão aí, reforma, pensão, né, inatividade, né? Tem que resolver, cara. É isso. É isso, tá? É isso. Lá você tinha, cara, o 8º, né, inciso 17, eu acho que é linha V, que fala sobre isso, normas gerais, pô. E aí o que você vai fazer? Você em 81, meu camarada, você tá na Constituição de 69, Federal de 69, cara. Não é isso, cara? É isso, pô. Uou! E aí você vem lá, vem aqui, né, e tem que ter aqui essa... E você ainda tem, vivo, que na verdade deveria ter morrido junto com o AI-5, no dia 1º de janeiro de 79, o Decreto-Lei 66769. 66769. Morreu. Diversas previsões ali, cara. No dia 1º de janeiro de 79 aí, cara. É, Teodoro, mas a gente tá fingindo que a gente não tá entendendo, cara. E é por isso que o troço ficou parado lá e ninguém fez nada durante todos esses anos, cara. Todos esses anos. E todo mundo que sabe isso, cara, ó, de novo, ó, sabe que eu tenho razão, pô. E aí ficou todo mundo quietinho, tá certo? Porque se tá pertinho aqui do governo, cara, e der ruim aí, a gente tá todo mundo junto aqui, pô. E aí, cara, é isso. Tem que aturar, pô, porque sabe que eu tô falando a verdade. E é isso. E eu provo, cara, porque tá na lei, cara. Mostrei pra vocês esse manual aí de mobilização militar. Eita, Deus! E tantas outras coisas mais. Vou mostrar, cara, essa lei do Conselho ali da República, hein? Que perigo é esse troço, cara. Tem que acabar com isso, cara. Tem que acabar com isso, pô. Você ter, né, cara, no Rio de Janeiro, vou falar aí, pessoal, mas é muita coisa, eu não vou ficar doido sozinho, tá? Você tem no Rio de Janeiro, cara, a lei, né, de organização básica do bombeiro, todo ano o governador do estado vai lá e mete a colher e muda o que quer ali, que se lasca, pô. Mas você tá falando, cara, de organização prepara emprego, pô. Do corpo de bombeiros, cara. Como é que você faz um troço desse, pô? E ninguém faz nada, pô. Ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada, pô. Como é que você mexe, cara, em norma de organização prepara emprego do corpo de bombeiros, da polícia militar? Ih, que se lasca, Teodoro. É legislador, pô. É decreto, lei ainda, cara. Vai ficar feio no vídeo de hoje, porque eu vou mostrar o que tá acontecendo. E é isso, pô. Então não pode mais, cara, regulamentar, né? Eu vou mostrar a origem histórica, tá? Do regulamento aí, tá? Livro de 70 e pouco. Esse aqui é relíquia também, tá, pessoal? Esse aqui é de 1970 e pouco, eu acho, 77, tá? Aí tem que ver se ele foi 77, tá, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Pra pensar que o Teodoro é mentiroso, tá? 77, tá? Se tu é 77, tá? 77, tá? Relíquia, cara. É relíquia, pô. 77. Aí tem que ver se ele fez depois do pacote de abril. 1º de abril, né? Porque, caramba, cara, vamos ler, pô. Eu mostrei pra vocês, né? Eu sempre caminho com ele, né? Porque tem muita portaria no Rio de Janeiro pra tudo, tá? Aí eu caminho com esse aqui, tá? O valor jurídico da portaria, né? José Cretela Júnior. Vamos ler, cara, porque olha o momento histórico que é isso, cara. Pra você poder entender aí, o seu polícia, ó. Tá dando pra ver, meu camarada? 1970 e pouco, ó. Porque você consegue entender, cara, porque ele tá escrevendo nesse momento, pô. É isso, pô. Você entende portaria, por exemplo, do decreto aí 2155, Conselho de Disciplina, que maluquice é essa, pô? Aí o cara sabe, né? Aqui no Rio de Janeiro, que tá fazendo aí a emenda constitucional, o governador do estado está fazendo lá a emenda constitucional 11 de 78. Aí no mesmo dia, cara, ele faz no Rio de Janeiro o decreto 2155 de 78, pô. Teodoro, que vergonha. Problema seu. É verdade, pô. É isso. É isso. O que fazer com isso? As pessoas não podem continuar sofrendo, né, cara? Pra você não... realmente, o advogado ali tem razão, Eu brinco aí, né, cara? Rapidamente aqui. Tem que resolver, cara. Não pode, pô. Não pode. Eita, Teodoro, Eu brinco aqui, né? Porque é o seguinte, ó. A gente vai comprar pipoca, né, pessoal? Aí tem a pipoquinha doce. Teodoro não pode, Teodoro é diabético, tá? Toda vez que eu vou lá comprar pipoquinha pra minha florzinha, né, cara? Aí eu pergunto sempre pro camarada, cara, tu tem aquele negócio pra pegar a pipoca?
pra não sujar o dedo? Teodoro, cara. Quem pensou nisso? Eu não sei não, Teodoro, mas o cara pensou, né, cara? E eu já não fico mais sem aquilo, cara. Porque, caramba, o cara é inteligente, né, cara? Caramba, o cara pensou nesse negócio aqui, né? E todas essas coisas mais, cara. Essa questão, por exemplo, do copo de café, né? De uma empresa dessa aí, sinistra aí, pô, de café quente pra caramba, né? E o camarada foi e fez uma... Vamos estudar a história, cara. Eu acho que tá nesse livro aqui, tá, pessoal? Que eu li esse negócio aí de Bíblia, tá? E essas coisas assim, tá? Eu acho que tá nesse livro aqui, tá? 40 dias para mudar o mundo. Descubra a atitude que pode revolucionar sua vida e transformar a humanidade. Aqui ele vai falar sobre esse camarada, cara, que lá nos Estados Unidos, né? Acho que foi nos Estados Unidos. Ele pensou, né, cara, numa capinha pra você colocar no copo de café, cara, pra queimar a mão da pessoa, né? E patenteou o troço e ficou milionário, caramba. Que é isso, Theo? O cara pensou, pô. Então fica chateado aí não, cara. Eu sei lá por que eu tô pensando nessas coisas. Só segue aí, vambora, pô. Para de maluquice, De novo afirmo, cara, isso não vem de mim não, pô. Porque eu fico pensando, caramba, cara, que é isso? Eu tenho meia hora aí de advocacia, cara. Eu me formei em 2019, para de maluquice aí, cara. Minha OAB 2021, cara. Comecei a estudar agora esse negócio aí de direito constitucional, cara. Para de maluquice, pô. Teodoro, não, cara. Porque às vezes tu é o cara que é louco pra confundir vocês aí são, pô. É isso, cara. Então para de brigar, cara. Para de ficar, chateadinho aí, cara. Porque tudo vem de mim não, cara. Às vezes acontece, né, de eu olhar alguma coisa e pensar, caramba, cara, o que é isso aqui? E eu não sei porquê, às vezes a coisa me chama a atenção. E aí quando eu vou olhar, eita, Teodoro, aí eu vejo, porque de novo afirmo, eu tenho essa coisa de investigação. Mas como que eu faço pra olhar uma coisa? Eu não sei te dizer, cara. Eu olho e falo, epa, alguma coisa me chama a atenção, né? Eu fico, caramba, o que é isso aqui? É isso, cara. É isso, cara. Eu vivenciei uma situação há pouco tempo, tá? Que testemunha é essa, cara? Quem é essa pessoa? Mas por que você? E eu fui entender, cara. Mas algo me chamou a atenção. E eu não sei te explicar, cara. Não é um troço que, não, Teodoro Não, cara. Tem coisas que eu também não entendo, cara. Eu vou olhar uma coisa e falar, epa, uma data, uma coisa. Caramba, eu não sei, cara. Então para de brigar, cara. E aproveita, pô. Porque é pra todos nós, cara. Não tem protagonismo aqui, cara. É isso, cara. É dar uma condição melhor pra todas essas pessoas, cara. E testemunhar pra vocês isso, cara. A presença do Senhor, cara. Lê a palavra, pô. Você vai entender, cara. Eu não sei, mas é isso, cara. E eu compro livros específicos e depois eu fico pensando, caramba, o que é isso, cara? Como é que eu comprei esse troço? Sei lá, pô. Mas é isso, pô. Eu comprei livros, por exemplo, né, que a professora Patrícia Magno, tá? Defensora aí. Minha querida ali, defensora pública, cara. Caramba, comprei 2 livros que ela indicou, tá? Num curso que ela dá, em aulas gratuitas que ela dá. Quem gosta aí, tá? Quem não pensa que direitos humanos é só pra bandido, né? Vai na cara. Vai lá assistir, cara. Ela deu aula num curso da Defensoria de São Paulo, cara. E ela fala sobre isso, tá? E aí ela indicou essas 2 obras, tá? Saulo de Carvalho e Mariana de Assis Brasil. Sofrimento e Clausura no Brasil Contemporâneo, tá? Essa obra. E essa outra obra aqui. Crime e Psiquiatria. Uma saída. Preliminares para a desconstrução das medidas de segurança, Virgílio de Matos. Eu comprei, cara. E li, tá? E eu tô usando esse troço, cara, pra questão aí de perícia. E é isso, cara. Porque, peraí, cara. É igual o professor Caio Paiva, cara. Eu pego lá a obra do cara que fala sobre direitos humanos, né? Ele faz ali fala sobre os casos, né? Eita, caramba, que teu argumento, cara. Eu vou lá e modifico, esse troço aqui. E é isso. É isso, cara. Então não fica chateado. Não fica, cara. Não fica, vamos melhorar as coisas, cara. Porque eu preciso ter segurança, cara. E você também, pô. Então você que tem poder, cara, que tem caneta, faça a coisa certa, pô. E vamos resolver isso, não é justiça, cara. É Alerj e Comando Geral aí do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e vamos juntos. Então, essa lei, né, caramba, pessoal, essa lei aí das Forças Armadas, né, a Lei 6.880, que fala, né, de 80, que entrou ali, começou a surtir ali seus efeitos no dia 1º de janeiro de 1980, cara. Ela vai falar, né, sobre o regime jurídico ali da Força Armada, cara. Então tem muita coisa pra discutir ali, tá? Então não, eu que sei, não é. E aí você reverbera no Rio de Janeiro em 1981 e 85 em razão do artigo 8º, tá?
inciso 17 ou 16, a linha V da Constituição de 69. Só que aí depois tem um negócio chamado Constituição Federal, cara. E nós temos também essas modificações na própria Constituição ali de 69, cara, por emenda constitucional. E toda vez que sai uma emenda é uma nova forma de interpretar, pô. E é isso. E você tem, né, nessa questão aí, o artigo 10 na polícia, tá? O Estatuto da PM em 81. E você tem o artigo 9º no Corpo de Bombeiros, que fala, né? Eu vou ler para vocês, tá? Ele vai falar sobre o ingresso, tá? Porque ele vai dizer assim, ó, artigo 10 da Polícia Militar, tá? Lei 443 de 81. O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros natos sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, observadas as condições previstas neste estatuto. Não fala nem de Constituição aqui, cara. Por que será, né, Teodoro? 81, cara. Que delay, né? É isso, pô. Nas condições previstas neste estatuto em lei, que não se confunde com Constituição, obviamente, meu caro. É isso. E nos regulamentos da corporação. E nos regulamentos, cara. E nos regulamentos. Que inferno esse Teodoro, né? Aí vamos lá, cara. Artigo 9º, tá? Lei 880, né? Eu já falei pra vocês que uma vez, né, cara, eu fui fazer uma diligência no Corpo de Bombeiros, né, cara? O coronel, cara, não fala teu nome aqui não, que vergonha, cara. Riu de mim, tá? Que eu errei, né? Eu falei 6.880, né? Ele deu um sorrisinho sarcástico, né, cara? O cara é conhecidão aí, coronel, cara. Deu um sorrisinho sarcástico, né? Como coisa, pô, sabe ler o número da lei? Não, meu camarada, eu errei. Fala o que Teodoro agora? É horrível isso, sabe? Não faz isso não, cara. Não faz isso não. Eu lembro, tá? Assim como eu lembro quando eu fui na Sejur, né? E o capitão lá riu, né? Porque como coisa, né? Aqui é... Fui embora. Aí eu falei, mas peraí, cara. Mas que negócio é esse aí, cara, de Sejur? Eu fui estudar, tá? A culpa é desse capitão aí, tá? Riu de mim. Eu falei, pô, peraí. Então eu vou estudar, pô. Botar cada um na sua quadra, né? Vocês têm que rezar, né? As pessoas rirem, porque isso me convoca, tá? Preconceito dói, cara. E é isso, tá? E eu devolvo com amor, eu devolvo isso aqui e agora atura, que é culpa de vocês aí, tá? Sem canção. Artigo 9º, tá? Estatuto dos Bombeiros, tá? A mesma redação que na Polícia Militar. E no finalzinho, observadas as condições previstas nesse estatuto em lei e nos regulamentos da corporação, e vem esse RE 600.885. Ministra Carmen Lúcia, né, é a relatora ali desse RE, né, fixando ali, e foi fixado, né, eu acho que no ano de 2011, salvo engano. Eita, Teodoro, 2011 também! 2011. Fixando ali, né, esse entendimento, cara, que às vezes o óbvio também precisa ser dito, cara, porque tem que ser lei, cara, e lei não se confunde com decreto regulamentar, né, com regulamento do comandante-geral dos bombeiros, ou da academia, e todos esses caras aí que faz, né? E, epa! Não se confunde, cara. Só que entenda, né? Por que que eu falo isso? Se vocês olharem lá, coloquem aí, tá? Tema 121, tá? Tema 121. Não vai resolver, cara. Então é coletivo, tá? Cara, pra fazer isso aqui, tá? Isso é um absurdo, porque, caramba, é pra fazer, e aí é alérgico, pra dizer o seguinte, ó, não pode fazer mais isso aí que vocês estão fazendo não, tá? E esse montão de concurso aí pra Academia de Bombeiros, tá? É isso, hein? E temos previsão, tá? Quando você vai lá no artigo 37 da Constituição, que vocês vão ver uma situação seríssima ali de improbidade, né? Quando você faz esse tipo de coisa, tá? Você sabe que não pode ter período de adaptação em todas as práticas que estão acontecendo e você persiste. É improbidade, tá? Doa que doer, cara. Vamos lá ler, tá? Previsão específica lá no artigo 37 ali da Constituição Federal, tá? Quando você faz ali o que a Constituição manda que você não faça, cara. E faz na cara de pau, né? Porque quem é o Teodoro, né, cara? Quem é o Teodoro? Quem é você pra cá, né? Esses pauzinhos aí, pedra. O gigante, né? Falando pro Davi. Quem é você, cara? Vai! Cara. É isso, tá? Esticar a corda, né? E é isso, pô.
E, de novo, é na lei que tem que mudar, tá? Não é uma pessoa, não. É tá todo mundo, pô. Botar todo mundo casa pequena, tá com medida pouca, tá? É, a casa é pequena com medida pouca, né? O interesse público, né? Ou tá bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém, pô. Ou tá bom pra todo mundo, eu já ouvi, cara. Por que você não resolve, né, só os problemas do seu cliente? Não, cara, porque a sequela é coletiva, pô. A doença é coletiva, cara, não é individual, não, tá? Medíocre que falou isso pra mim, tá? Medíocre que falou isso pra mim, pô. É porque a doença é coletiva, não é individual, tá? É. A doença é coletiva, não é individual, né? Vou pegar de novo aí o Rui Barbosa pra poder ler pra você, medíocre que falou isso. Que não resolve só dos seus clientes. Não, porque é todo mundo aí que é. Vamos ler lá o estatuto da OAB, tá? É, tem que mudar aí na LERJ. Tem que aturar, pô. A advocacia do direito militar, tem que aturar. É culpa da defensoria, tá? Camisetinha verde, eu adoro verde, tá? Expulsou e caiu do direito militar, agora vai ter que aturar. Vou estudar pra fazer pau pra defensoria. Pedi pra esses caras me colocarem lá na auditoria da justiça militar e vamos resolver esse negócio, tá? Teodoro Prof, né? Perturbar muita gente, tá? Perturbar muita gente. E você vai ver aqui, cara, artigo 37 da Constituição, tá? Você vai olhar ali, cara, tem alguma coisa aqui que fala sobre isso, tá? A não observância do disposto no artigo 2º, ó. Olha aqui, cara. Para de fazer isso, cara. Pensa. Para de fazer isso, cara, enquanto é tempo, pô. Paga o que já fez e para com esse troço, tá? Artigo 37 da Constituição Federal, cara. Nós ainda vivemos em um Estado democrático, a ditadura acabou. E é isso, cara. Artigo 37 da Constituição Federal, cara. Vamos lá olhar, cara. Artigo 37, tá? Vai falar sobre o inciso 1º e o inciso 2º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Foi o que eu li para vocês. E o segundo, pessoal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público dentro do número de vagas. Então não tem período de adaptação. Não tem período de adaptação, tá? Não tem, cara. Não tem, cara. E tá fazendo, pô. E eu mando esses vídeos pra todo mundo, cara. E tá fazendo, né? Vamos juntos, pô. É muita coisa pra cuidar, cara. Não pode dizer que não teve ciência, pô. Teodoro. Teodoro. Cadê a assessoria jurídica pra te dizer aí, comando do Corpo de Bombeiros, que não pode fazer período de adaptação, né? Não quer ser assessoria jurídica? O que fazer com isso? A investidura em cargo, inciso 2º, 1º e 2º, como eu falei, é a regra aí do concurso, o princípio do concurso, tá? Então você tem, ó, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público dentro do número de vagas, e o concurso tem que ser por lei, pô. É o teu gosto pessoal, né, pra dizer, período de adaptação, né? O que é feito no período de adaptação? O cara desiste, pô, igual o Teodoro desistiu aí do curso especial de formação de sargento, né? É isso, pô, desiste, né? Desiste, né? Por interesse próprio, né? Quem vai desistir, cara? Quem tem o sonho de ser bombeiro militar, cara? Estuda uma vida inteira pra passar num concurso pra ser oficial do bombeiro, cara. Quem vai desistir aí, cara? Só não vê quem não quer, pô. Porque é todo mundo junto aqui, pô. É por isso, pô. Quem vai desistir disso, cara? Quem desiste por interesse próprio, pô. Das duas, uma, cara. O cara é forçado a desistir, cara. Ou ele vê tanto absurdo que o cara fala, caramba! Eu achei que fosse uma coisa que não é, pô. Ainda racha a cara de todo mundo que de fato é raiz, cara. Quem vai desistir, cara? Dificuldade que é pro camarada passar numa prova dessa, pô. O cara desiste por interesse próprio, pô. Vergonha na cara que falta aí, uma imoralidade absurda, pô. O cara desiste por interesse próprio, pô. Peguem aí, cara, a quantidade de punições disciplinares na academia de bombeiros. Pra vocês entenderem isso, cara. Quanto mais você pune o militar, cara, mais mostra a sua ineficiência como oficial. Porque você precisa utilizar, né, cara, o regulamento disciplinar, porque você é ineficiente pra educar a tropa, por isso que você precisa punir, pô. Porque o barato é você não punir, cara, porque você tá educando. E a forma de demonstrar que você educa a tua tropa, cara, é você não punir, pô. Não é o contrário, não, pô. O contrário é só pra satisfazer teu gozo, pô. E instrutor da academia, cara, não adianta você ter o curso, pô. Me cansando. Não adianta você ter o curso, cara. Porque nós temos, tá, uma portaria aí do Ministério da Educação
que diz que o curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros, tá? Tem nível de graduação. Tem nível de graduação, cara. Então você não pode ter só o curso e depois relatar que você não recebeu formação. E é isso, tá? Que de novo afirmo, cara, o esperto se atrapalha, pô. Técnica maiêutica socrástica. Perguntas e respostas. Perguntas e respostas específicas. E é isso. Que vergonha. E essas pessoas que estão fazendo eu fazer isso aqui, precisam pagar por isso, tá? Que expõe a corporação, é joio e trigo, não pode confundir, pô. Não adianta, cara, você fazer o curso, porque quando você faz um curso específico, tá? De algum segmento do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, isso só demonstra que você foi aluno, pô. Isso não te dá capacidade para ser instrutor. Eu preciso dizer o óbvio. Ainda mais, cara, quando esse curso de formação tem nível de graduação, pô. Tem nível de graduação, cara. Então você tem que ter uma formação específica, cara. Aí tem que avaliar, cara, quem tá dando esse curso para outros, para saber se esse também, meu Deus, cara, para saber se esse também tem, cara. E você abre a internet, cara, e você vê oficial aí dando aula, cara, de artigo 42 da Constituição Federal, falando sobre inquérito policial militar, cara. Meu Deus. Meu Deus, cara. Eu quero ficar quieto, pô, mas é difícil pra mim, cara. E de novo afirmo, se tivesse tido a postura lá da ouvidoria do Ministério Público, eu não estaria aqui agora, pô. Eu não estaria aqui agora, cara, porque nós não teríamos todo esse desdobramento. Mas quem poderá nos defender, cara? Quem poderá nos defender, né? E é isso, escolhas, pô. É escolha, cara. É escolha, tá? Você não se confunde com a missão do MP. E de novo afirmo, tá, cara? Tem que pensar muito bem isso aí, cara. Você não pode desprestigiar aquele que de fato é promotor, cara, que segue ali o que a Constituição manda, né? Que você é o espertinho, né? Você é que você é aqui, pô. Os camaradas. É isso, pô. E é dentro de casa cortar na carne, pô. É dentro de casa cortar na carne, pô. É isso, cara. Não tem isso, pô. Não importa, cara. Então vamos ver, pô. E botar todo mundo pra responder, pô. Como é que você, né, cara? Tem que ter um currículo, cara. Você tem que ter um currículo ali, cara, com tudo direitinho, cara. O cara recebeu uma formação específica. Cadê a didática do ensino, cara? Cadê, cara? Cadê, cara? Você tá formando outros, cara. Você tem um curso, não significa nada, cara. E depois tem que se explicar, cara. Porque, caramba, pô. Se são várias disciplinas especializadas, cara, você não pode, cara, ter um oficial que diz que não tem formação, cara. Que dá ali o curso porque é mais antiga. Caramba, cara. Tá vendo ali, né? Que vai dar ruim. Mas Teodoro. Caramba, cara. Leia, tá? De novo, hein? De novo, cara. Porque, de novo, ó, Teodoro é sandalia, meu camarada. Bato assim, ó. Tiro a poeira, tá? E é vida que segue. Escolhas, pô. Mas é isso, tá? Então eu bato a sandalinha pra tirar todo o pó, né? E vou-me embora, meu camarada. Porque assim diz a palavra, tá? Leia aí que você vai entender, cara. Chegou aí no local, o meu povo que vai disseminar a palavra. Chegou lá e ninguém quis ouvir. Bata a sandalinha e rapa fora. E rapa fora, tá? E é isso, cara. E é exatamente assim. Artigo 37, inciso 1º e 2º, tá? Vai falar sobre concurso. Vai falar sobre concurso, pô. Vai falar sobre concurso, cara. Vamos ver, cara, se você, tá? Já não pode dar aula de direito na academia. Por quê, cara? Porque você, né? É militar de serviço ativo e o seu cargo não comporta dar aula de direito. Mas, pra você dar aula em graduação, cara... é isso, pô. O que fazer com isso, Teodoro? Cara, eu também não sei. De novo afirmo, tem que reduzir os danos. Por isso que é o MP, cara, que tem que chegar e a defensoria, cara, pra acompanhar o que o MP vai fazer, pô. Pra dar bom pra todo mundo, pô.
Porque, caramba, todo ano é isso aí, tá? Pessoas que se formam e acham que tem e o que fazer com isso. Porque você tem que seguir a lei que fala sobre educação, cara. O que fazer com isso, Teodoro? Também não sei. Vou todo mundo descobrir junto. Não vou ficar doido sozinho não, cara. Vocês estão me cansando, pô. É um estudo, cara. Perna dormente, tá? É porque o pezinho Teodoro tá com probleminha, tá? E é isso, tá? 37, cara. Tá na cara de todo mundo, pô. Artigo 37, pô. Quem faz parecer se vincula, pô. Que tá vendo acontecer, tá? Que tá vendo acontecer, pô. E é todo mundo juntinho com a justiça. Já falei, pessoal, eu sou um cara carinhoso, cara. Eu não gosto disso, eu já não gosto de ir, cara. Porque, de novo, afirmo, meu negócio é doutrina. Mas se a gente tem que ir, cara, eu sou um cara carinhoso, amoroso, tá? Então vamos todo mundo juntinho, porque eu não gosto, né? Então vamos todo mundo usar uma família, que aí Teodoro não fica tão chateadinho. E vamos todo mundo junto, pô. Artigo 37. Inciso 1º e 2º vai falar exatamente sobre essa questão do período de adaptação. Porque você não pode, cara. Você não passou o número de vagas, cara. E tem que entender por que a pessoa desistiu, tá? Cara. É só fazer a coisa certa, tá? E botar cada um na sua quadra e probidade administrativa, tá, MP? É isso. Porque todo mundo sabe o que tá acontecendo, tá? Todo mundo sabe, pô. E o que fazer com isso, né? O que fazer com isso, né? Missão institucional, né? É isso, cara. É isso, tá? É isso. Caramba, é surreal ver isso, cara. É surreal ver isso. É muito triste ver isso, tá? É muito triste ver isso. Você vai olhar, cara, aí no observância, o parágrafo 2º do artigo 37, tá? A não observância do disposto nos incisos 2º e 3º, né? Vamos ver lá o que fala o 2º e o 3º, pra vocês entenderem aí. Inciso 3º implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. É sobre isso, tá? Faz período de adaptação, cara. Um montão de coisas aí. É isso, tá? É isso. Vem de volta, né? Pode voltar. Como é que é isso, cara? Não, tá? Tem que saber por que foi excluído e quando voltar, como é que é isso? Porque é isso aqui, ó. É isso ali, cara. Então, saiu por quê? Quanto tempo tem? Como é que é isso aqui? É isso, cara. Doa quem doer, pô. Doa quem doer. Abram o tema 121, cara. O tema 121 aí do STF, tá? Recurso extraordinário, tá? RS 600-885. Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição Federal, a constitucionalidade ou não do artigo 9º da Lei 11.279 de 2006, que, ao regulamentar o referido dispositivo constitucional, delega aos editais de concurso público, delega aos editais de concurso público o estabelecimento do limite de idade para ingresso na Marinha. Tese. É isso, com repercussão, tá? Mas aí tá falando, Teodoro, lá da Marinha, a gente aqui é astuto, né, Theo? E a gente não é. É a lógica da empresa, né, política aí neoliberal. Então, Teodoro, é isso, pô. Enquanto tiver ali, né, Theo, a gente vai fazendo, pô. É isso. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão nos regulamentos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do artigo 10 da Lei 6.880 de 80, dado que apenas lei pode definir, apenas lei, tá? Os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. É o vai, faz, comando, vai, faz. Aí o governador não quer fazer, né? Aí o comandante do bombeiro faz, às vezes com a roupa de comandante, às vezes com a roupa de secretário, na polícia do mesmo modo, e é sobre isso, pô. E aí não tem escala, a remuneração você altera na lei 279, né? Que nem era pra existir, não é isso? É isso, pô. E não vai ter escala de serviço, e não vai ter nada, pô. Não vai ter nada, pô. Porque é isso aqui, ó. E aí, Teodoro? E aí a sua lei, a redação é a mesma. E o que fazer com isso, O que fazer com isso?
Quem resolve, então, pessoal? O que está no artigo 142, então, é o seguinte, ó. Aqui você está falando, tá? A questão que chegou ao conhecimento do STF foi o ingresso, cara. Mas você não pode, tá? Pegar lá o artigo 142, tá escrito, Theo, para falar vídeo, Theo. Meu Deus, Theo, vai dar muito ruim pra muita gente. Problema seu, cara. Que ódio, tá? Que ódio. Que caramba, muita covardia, cara. E eu de novo afirmo, cara. É parar, botar a bola no chão e ver o que vai fazer. Mas não, Teodoro, é até o fim, pô. Então vamos juntos, pô. Até o fim, pô. Vamos juntos, pô. Artigo 142. Artigo 142, tá? Parágrafo 3º, inciso 10, tá? Constituição Federal, aplicável ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar, com todas as reservas que eu, Teodoro, possa ter, porque esse parágrafo 3º do artigo 142 aí, pessoal, ele foi alterado em 98, tá? Pela emenda constitucional 18 de 98, tá? É isso, cara. Então a gente tem que pensar muito bem tudo isso que tá aqui no parágrafo 3º da Constituição, cara, no artigo 142, tá? Não é chegar e tacar no militar estadual, não, cara. Mas o STF tá esperando, tá? Que alguém faça, pô. E é isso, cara. Teodoro é só advogado, pô. É isso, cara. Eu estudo, pô. Eu estudo. A lei disporá, inciso 10, cara, do parágrafo 3º do artigo 142. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, tá? Os limites de idade, a estabilidade, limite de idade, tá onde aqui, cara? Você não pode chegar aqui, tá? E pegar esse tema 121, cara, e pensar só a idade, não, cara. É tudo que tá aqui, é só você ler aí com responsabilidade, que você vai ver, pô. Nem precisava, cara, porque ela tá dizendo óbvio. A ministra tá dizendo óbvio, a ministra Carmen Lúcia dizendo óbvio, cara. Dizendo óbvio, cara. Dizendo óbvio, que é por lei, cara. Artigo 22, inciso 1º, do ADCT, cara. Cadê a separação de poderes, cara? Que todo mundo aí, a primeira tese da Procuradoria é essa, separação de poderes, mas meter a colher e fazer lei, todo mundo tá vendo e ninguém faz nada, pô. É o mérito administrativo, cara. E até isso aí, vocês estão limitados pela lei, cara, que não tem, mas teria que ter, pô, pra limitar vocês, pô. Governo do Estado, é isso, pô. É isso, cara. É isso. Teu parecer tá limitado à lei, cara, quando você puder fazer. Porque não pode fazer, o Corpo de Bombeiro não pode. Polícia Militar também não, a CEJU não pode. Mas quando pode fazer, pra quem pode, tem que ser na forma da lei, pô. Porque senão, de novo, voltamos a hobbies, pô. Tá até despedaçando a página aqui, é culpa de vocês aí, tá? É culpa de vocês despedaçando aqui meu livro do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, pô. É, cara, culpa de vocês aí, que eu tô lendo toda hora a situação aqui, tá? Que toda hora que eu leio eu vejo uma coisa diferente. Aí eu leio 10 vezes o mesmo livro. Porque toda hora que eu leio, né, eu não sou inepto, toda vez que eu leio eu vejo uma coisa diferente, pô. Pra perturbar vocês aí, pô. É isso. Você vai ler quando ele vai dizer isso aqui, ó. Não é preciso, ó. Página 12, Teodoro tá mentindo não, tá? É só você coçar teu bolso, comprar aí, tá, pessoal? Ó, pra fazer boas decisões, tá? Respeitando o direito alheio, tá? Respeitando o direito alheio, tá? Senão eu vou pegar a Bíblia pra ler pra vocês aí, tá? Tem que respeitar ali o direito do outro, tá? É isso. Página 12, tá? Professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, tá? Não é preciso recordar Hobbes para reconhecer que, quando cada qual se dispõe a julgar a lei, cumprindo-a ou não, segundo sua apreciação subjetiva do justo e do injusto, a sociedade se transforma num campo de luta, onde o mais forte ou o mais astuto, o mais forte, interesse público, né? Regime de recuperação fiscal. Abram portal da transparência, já falei, é isso. Onde o mais forte ou o mais astuto esmagará o menos hábil e o mais fraco. Decreto 24A, que diz que não pode contar tempo, né? Porque estão interpretando a lei, cara. Enunciado 51, que fala sobre delegação de competência, recomendação do MP, dizendo que o militar do Estado não comete crime de deserção, e o que fazer com isso, defensoria, corre pra cá, defensoria, vão fazer se custos vulneráveis, pô. Tá entendendo aí, cara? É isso, cara. Cara, vulnerabilidade de organização. Eu tenho um livro aqui, lindo, tá, pessoal? Eu tenho um livro aqui, lindo, do professor, tá? Do professor que... Eu não vou conseguir pegar, cara. Do professor, cara.
que é defensor público, né? E ele escreveu sobre isso, tá, pessoal? É o Edson Santana Gonçalves Filho, né? Eu vejo mais, né? É o Maurílio Casas Maia, tá? Sem desprestigiar os outros que escreveram com ele, tá? Acho que é Maurílio Casas Maia. Vai ler, cara, livro fininho falando sobre o custo vulnerável. Você vai entender que o policial e o bombeiro têm, cara, vulnerabilidade de organização em razão dessa limitação, né, ao exercício ali dessa defesa pessoal, né, o próprio militar, né, defendendo ali, né, o seu direito trabalhista, né, por intermédio de greve e sindicalização, mas pode participar do governo e ser o chegado direto do governador do estado. Pra falar vídeo aí, então. Resume isso, tá? Pode não, pô. E você tem aqui, ó, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, né? A lei disporá sobre o ingresso às Forças Armadas. Caneca é vermelho, homenagem aí, Corpo de Bombeiro, tá? É meu amor, tá? É meu amor, tá? Contava com a minha astúcia, né? Ah, tudo bem aqui, cara. Esse advogado chato, né, cara? O cara ainda... Esse negócio de doutrina ainda. Eu não sei o que é isso. Faz o que é certo, pô. Aí o Teodoro some, pô. Faz o que é certo, pô. Vamos mudar a lei aí e eu vou ficar quietinho só estudando, cara. É isso, cara. Eu corro pra proteger, cara. Eu sou bombeiro, pô. Eu corro pra proteger, cara. Não tem essa não, pô. Cara. É isso, pô. É isso, tá? A lei disporá, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, tá? A lei disporá sobre o ingresso das Forças Armadas, né? Os limites de idade, a estabilidade. Aí tu vai lá, né? Cria militar temporário no Rio de Janeiro, né? Com fundamento no decreto 66769. Viu o projeto de lei aí, né, cara? Que tá falando ali alguma coisa sobre o decreto 66769. Mas que decreto, cara? Não tem decreto 66769, não. Não tem não, pô. Não tem, cara. Desiste disso. Não tem, pô. Eu acho que eles estão só esperando pra entender o que vai fazer. Meu Deus, o que fazer com isso? Eu não sei, cara. O que será da gente? Não sei. E a gente já tem que pensar nas meninas para a próxima eleição, pessoal. Bota mulher que mulher resolve. Já falei, pô. Bota mulher, cara. Bota mulher, tá? Já pensa na próxima. Governadora. Escolher uma governadora pra gente. Escolher uma governadora pra gente, tá? Escolher uma governadora pra gente, né? E aí a gente vai lá e fala com ela: ô, senhora governadora, a senhora bota aí uma comandante da polícia mulher, tá? Comandante da PM mulher, tá? Comandante aí do Corpo de Bombeiro mulher, tá? De preferência uma assistente social no Corpo de Bombeiros, tá? Teodoro, você é doido, não, Teodoro estuda. A gente escolhe uma governadora, tá? Bota a mulher que mulher resolve, né? E pega essa governadora e fala: ô governadora, bota uma bombeira, uma menina, tá? Assistente social, comandante geral do Corpo de Bombeiros, tá? É isso, tá? Assistente social, tá? Comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá? E é isso. E aí bota no hospital, né, como chefe aí, como comandante aí da diretoria de saúde, com vitaliciedade, sem estarem metendo a colher no que a mulher vai fazer, né? Diretoria de saúde, tá? Mulher, né? Diretoria de DGP, mulher, tá? Todas as diretorias, tá? E esse negócio aí de CBA e tal, só bota os homens pra lá, as correrias dele pra lá, né? E as meninas tudo dentro de casa, cuidando da tropa. É isso. É isso, pô. É isso, tá? Ver direitinho essa questão aí do hospital, tá? Chamar o CRM à sua responsabilidade, tá? De fiscalizar ali, tá? As práticas, né? Quem é o diretor técnico, como funciona esse negócio, tá? Se o médico pode, né, acusar quando ele tá tendo ali a violação a uma prerrogativa da medicina, né? É isso, pô. É isso. E vai dar bom, pô. Na polícia do mesmo modo, pô. As meninas dentro de casa, tá? Tem um montão aí de FEM, tá? Coronel, pô. É isso, escolhe uma aí, cara. Bota como comandante-geral da PM, pô. Cara. E faz a mesma coisa. As meninas em casa, cuidando. Que eu quero ver se não resolve. É isso, cara. E os homens aí, o machão, bota na rua aí, cara, pra comandar esses negócios aí da polícia aí, pô. Teodoro, mas se fizer isso aí que tu tá falando, então não sei o que é isso, botar as crianças pra estudar, né? As crianças aí pra estudar de manhã até de noite, né? Para os pais poderem trabalhar, né? É isso, tá? É isso. Diminuir a idade da lei do serviço militar, conscrito, tá? E para as meninas também, tá? Mulheres podem
serviço alternativo ali, tá? É o serviço militar obrigatório das meninas, porque menina também, tá? É isso, cara. É isso. Aí pega as meninas, tá? E bota as menininhas pra fazer o serviço militar obrigatório no corpo de bombeiros, pô. Cara. Tem muita coisa pras meninas aprenderem, tá? É isso, cara. Pra não dizer que engravida tem um montão de filho, né? Os homens, né? Aí de novo afirmo, cara, tu vai correr lá pra ver, né? Porque você não consegue ver o processo, cara. Mas tu vê ali se o cara tá tendo probleminha com um filhinho que não tá, de repente, pagando pensão, ou que a mulher tem que ir pra justiça pra reclamar, né? Isso é um absurdo, tá, cara? Isso é um absurdo, tá? Você quer aplicar bonitão aí. É isso, tá? É pra dentro de casa, mulherada. É pra dentro de casa, pô. É no quartel, tá? Fala, ô, seu comandante aqui, ó. Esse camarada aqui não tá pagando pensão não, pô. Tá pra justiça, cara. Ainda expõe a corporação aí no TJ, pô. Porque esse camarada aqui é bombeiro, é policial militar e não tá dando ali uma condição condigna pro seu filho, pô. É isso, pô. É isso, cara. É dentro de casa. Dentro de casa. Tem que ver muito bem essas ações que estão aí no TJ, tá? Pra isso existe regulamento disciplinar, cara. Pra resolver dentro de casa, tá? Porque isso interfere na credibilidade da corporação, pô. Não leva pra justiça não, cara. Quando você fala um troço desse aí, inepto, é porque você não conhece a própria legislação da corporação, senão você falava isso, pô. Não falava esse troço, pô. E vai ter que aturar o Teodoro, pô. É isso, cara. É isso. É isso, cara. Tô indignado, cara. Vi uma situação aí que, pelo amor de Deus, gente, caramba, o que é isso? Quando você pensa que não tem mais nada, né, cara? Pelo amor de Deus, o que é isso, cara? O telefone toca, cara, eu fico muito assim, né? Porque, caramba, o que é isso? Meu Deus, o que é isso, cara? E é isso, tá? Um montão de livro, tá? Pra estudar, né? É sobre isso, tá? Então você tem, né, o ingresso à Força Armada, tá? Os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, tá? Os direitos, os deveres, direitos e deveres, cara. O que é esse decreto sobre férias? O que é isso, cara? O que é isso, cara? A remuneração, cara. Só que a remuneração, quando entra no ente federativo, aqui tá dizendo lei, cara, mas por desejo do legislador ordinário estadual, que é a LERJ, quando fez a Constituição do Estado de 89, é lei complementar, cara. Artigo 118, parágrafo único, inciso 9. Eles mudaram o estatuto, né, dos servidores públicos civis e da Polícia Civil, lei complementar, e o bombeiro e a PM, lei 9.537, lei ordinária. Não pode, todos eles sabem. Todos sabem, pô. Todos sabem, cara. Não vai passar, cara. Não vai. As prerrogativas, olha aqui, prerrogativas, cara. Fardamento, cara. O símbolo da corporação, cara. O símbolo da corporação continua o mesmo, tá? Anterior na academia, cara. Teodoro não fala isso, cara. Se você tem um boletim interno, cara, da academia, cara, por que não mudou? Meu Deus, não era pra ter mudado, cara. Mas se mudou o da SEDEC, CBMERG, olha que loucura, cara. Primeiro vem escrito SEDEC, né? Boletim SEDEC/CBMERG. É um órgão inexpressivo, né, cara? O CBMERG dentro da SEDEC, né, cara? Meu Deus, o que é isso, cara? Caramba. Não, cara. Não. Não é um órgão inexpressivo, tá? De assessoramento do secretário. Não é, cara. Não é. Prerrogativa, cara. Então, o que fazer, né? Então, voltou, mas e as viaturas? E aí, cara? Que faz com isso, cara? Ainda que seja teu chegado, vai ter que resolver, cara. Porque tem que ressarcir, pô. Cara. Comandante geral anterior, Leandro Sampaio Monteiro, tem que responder, cara. Por que mudou? Mudou com base em quê? Quem mandou fazer, cara? Qual foi o gasto que isso gerou? E quem foram as empresas, né, cara? É isso, cara. E isso deixa, cara, o MP desacreditado, tá? Porque não pode ter, cara, um peso e duas medidas, cara. Não pode, pessoal. Não pode. É reduzir os danos, tá? Não pode, pô. Caramba. A remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades. O mergulhador, cara, o mergulhador do bombeiro, cara, o cara do GEMAL, o pessoal que sobe aí comunidade, o pessoal do BOP, caramba, cara, a peculiaridade daquela atividade, cara, o cara é enfermeiro, o cara é médico,
Meu Deus, Teodoro, que só ir do helicóptero. Caramba, cara, o que é isso? Uma situação muito triste aí, cara. Um policial, né, cara? Que dor, né? Os sentimentos dos seus familiares. Caramba, o que é isso, cara? Não precisava ser assim, cara. Não precisava ser assim, tá? E é isso, cara. E aí você tem regulamento, né? E aí eu vou terminar o vídeo, né, cara, falando sobre regulamento, pô. E não é o que eu acho, não, cara. Vou ler pra vocês, é vergonhoso, tá? É vergonhoso, porque não pode regulamento, tá? Esse livro aqui, o professor Sérgio Ferraz, tá, pessoal? É 1977, cara. Meu Deus, o que é isso, Del? É 1977, Del. Ele vai dizer assim, ó. O regulamento, cara, é um ato administrativo, tá? Administrativo, tá? De caráter normativo, com a finalidade de especificar, isso aqui é 77, tá, estudo? Os mandamentos da lei, ou de promover situações ainda por ela não disciplinadas. Não é o comandante geral, não, tá? Emitido por órgão, né? Emitido por órgão ou agente no exercício de função não legislativa, hein? O que é o recurso de revista, cara? Função não legislativa. É 2 dias! É 2 dias! Meu Deus, o que é isso, cara? Fico rindo assim de nervoso, sabe? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Nota de conceito, né? De nota de não sei o que, né? Rapaz, o que é isso? Emitido por órgão ou agente no exercício de função não legislativa, né? E aí ele vai fazer a definição dos 3 aspectos, tá? Essa definição, né? Regulamento de tudo aí, cara. Portaria, tu bota tudo aqui junto, tá? É esse negócio aqui desse camarada, desse professor aqui, Sérgio Ferraz, tá? É uma obrinha antiga, mas é muito útil, tá? Vai em todas as minhas petições aí, tá? Pra Alerj, pra dentro da CBMERJ, pra dentro da PEMERJ, pessoal da Força Armada. Já tô colocando isso aqui em parecer, tá? Que eu faço pros colegas aí do país todo, tá, pessoal? E essa obra aqui, tá? É óbvio que eu faço a referência tudo bonitinho, né? Porque, cara, vamos prestigiar, né? E é isso. Sob o ponto de vista subjetivo, tá? O regulamento pode emanar de órgão ou agente de qualquer dos poderes estatais atuando em caráter administrativo, tá? Administrativo, tá? Não legislativo aí, o astuto. Formalmente, tá? Constitui o regulamento manifestação de vontade da administração pública no teu gosto, pessoal. Vontade é minha, né, cara? Não, cara. É o que você quer na sua casa e nem na sua casa você quer também. Porque lá é tua mulher que manda, tá? Que todo mundo sabe e é sobre isso aí, pô. Não manda em casa, cara. E é assim que tem que ser, pô. É assim que tem que ser, tá? Formalmente, né? Constitui o regulamento manifestação de vontade da administração pública, tá? Desvinculada, tá? Dos canônes impositivos, cara, típicos do processo legislativo aí, astuta. Não, é. Me cansando, tá? Desde muito tempo, tá? Merecido atenção a contraposição entre os 2 tipos fundamentais de atos normativos, tá? Na Roma, coração da Xisa! Epa, Teodoro, coração da Xisa! Na Roma imperial, tá? Os pretores, né, tinham capacidade regulamentar, né? E ele tá dizendo um termo aqui em latim, tá? Mas é segundo a lei, para além da lei. Só na lei, não é na lei, para ela, para fora também. É a gente que manda aqui, pô. É isso, cara. E ao curso de toda a história do direito, né, assume indisputável relevo a dicotomia lei-ordenança, cara. Lei-ordenança, tá? Elegendo-se como traço diacrítico a existência ou inexistência na respectiva formação ou emanação de pessoas que... Quem tá fazendo esse troço aí, cara? Na respectiva formação ou emanação de pessoas que, ao menos em senso amplo, né, pudessem ser consideradas representantes da coletividade. Não tem, cara. Legitimidade democrática, cara. Não tem, cara. Não tem. O governador do estado não pode legislar, cara. Não pode, cara. Não tem uma lei que ele possa dizer, eu estou regulamentando essa lei. E também não pode fazer o que está sendo feito, Alerj. Pegar o que vocês fizeram, aí vai e repete, né, no decreto e altera no decreto. Opa, pessoal. É isso, cara. No mundo medieval, o monarca não era um legislador. O monarca não era um legislador, cara. Livre, pois estava adstrito
para a formação da regra jurídica. Aí olha isso, cara. Que vergonha, cara. Que vergonha, tá? Que vergonha, tá? Regulamento interno da academia, regimento interno, essa portaria doida aí do 711 aí que fala sobre direito à saúde aí. Fala sobre perícia médica, né? Regimento interno do DGP. Meu Deus, cara, o que é isso, cara? Tem uma normativa louca interna aí, cara, que fala sobre um procedimento especial ali, sumário, né, pra fazer o julgamento a bem da disciplina do militar para coitado aí temporário, cara. Caramba, é uma instrução, né? Rapaz, o que é isso, cara? Bater em vocês aí, me cansando, hein, cara? Me cansando, hein, cara? Me cansando, hein? Negócio de ler, né? É isso, tá? Também, identicamente, acontecia, tá? Entre os germânicos. O soberano detinha o poder regulamentar, tá? Mas inteiramente preso aos limites contidos numa lei lá específica, né? Norma básica da vida comunal. Consagrada, constratada, né? Contrastada com tal restrição, a necessidade, né, da pronta atuação administrativa crescentemente exigia do soberano atividades, né, em campo. É o supremo da Força Armada, né, comandante aí dos... Meu Deus, cara, E aí você tem aqui, tá? Para os quais ainda não existia o ordenamento legal. Não tem até hoje, né? Não tem não, pô. Não tem não. Impossibilitado de ditar leis. Então o cara estava impossibilitado, né, de ditar leis, né? Pois esta era da exclusiva competência da comunidade e só com seu consenso utilizável, né? Então só podia fazer com o consenso da comunidade, cara. O rei passou, o rei, Rio de Janeiro aí, cara, governador do estado, é o rei, a ordenança, a ordenança, cara. Caramba, cara, usa a PM pra qualquer coisa, cara. E bombeiro também, cara. Que é isso, cara? Preciso explicar, pô. O rei passou, tá? A baixar ordenamentos particulares, tá? Ordenamento particular. E do desenvolvimento na amplitude e na profundidade do exercício de editar ordenamentos que teve origem o poder regulamentar. Tá? Isso explica o fato histórico de, formalmente, os primeiros regulamentos se terem revestido do caráter de notificação, né, para levar a todo o povo o conhecimento da ordenança real. Leiam, cara, a Constituição do Estado da Guanabara de 61, cara. O governador do estado administra a PM, tá lá, e a memorinha autoritária, né, cara, e até hoje, pô. Ninguém faz nada, ninguém faz nada, tá? Também decorre da circunstância histórica, tá? Supramencionado, o dado, né, de estar a contraposição, né, lei-regulamento, né, indissoluvelmente ligada à ideia de democracia representativa. Isso aqui é de 77, e aqui já estava indignado, professor, tá? Vocês vão entender, cara. Comprem que vocês vão entender. Eu leio aí o que eu vou escrever. Tá no meu livro já isso, tá, pessoal? E aí, de fato, né, somente num esquema político-jurídico em que haja um corpo representativo do povo, encarregado da emanação de leis, e independente, tá? Independente da sua chegada. Eita, Norué, todos somos a família, né? Somos amigos, né? Governo do estado, o pessoal da leste, né? Epa, somos amigos, vamos lá conversar 3 horas, né? Tivemos uma boa conversa entre homens, né? Não pode, pô. Não pode não, cara, que é da essência, tá? Dessa tripartição funcional do poder, cara. Você não ser, epa, não, pô. Não, tá? E de novo afirmo, não pode ir lá pra desenrolo, pô. E o MP tem que ver isso, pô. Não pode, pô. Você não pode ir lá, cara, pra falar, vamos lá, teve uma conversa e é isso aqui. Que loucura é essa, pô? Você tá indo falar com o secretário, cara. Você não tá indo falar com o comandante dos bombeiros, pô. E quem administra o corpo de bombeiros não é o secretário de Estado da Defesa Civil, é o comandante, pô. Mas o que faz é todo, você é a mesma pessoa, né? Então, de um lado, né, é agente público e do outro é agente político. É isso. É isso. Encarregado da emanação, aí vamos aqui, tá?
Então, e independente, tá? Então você tem que ter ali a independência, tá, cara? É independente, tá? Em relação à potência executiva, se justifica a repartição e a hierarquização das fontes de normatividade estatal. Tem que separar, cara. É governo do estado pra lá, poder executivo, tá? E o governador pra cá e a LERJ pra lá, pô. A verdade, cara, é que ele tem que seguir o que a LERJ faz, pô. É a LERJ que manda nele, pô. É porque a LERJ botou aqui e vai cumprir aqui, meu camarada. E controlar de bonitão, pô. É isso, cara. Porque na LERJ é decisão, né? O consenso, o dissenso, o consenso e sai a lei, cara. E lá é o gozo individual, pô. O governador do estado e a procuradoria, pô. Atos de gestão dentro do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, doa quem doer, pô. É isso. Ato de gestão, cara. O que é o enunciado 51 aí? Responde aí pro Teodoro. Enunciado 51 de 2024. Responde aí. É isso, tá? É isso. Você tem aqui, tá? Vamos terminar esse vídeo, tá, pessoal? Você me cansando, tá? Novamente, tá? A história serve de abono à tese. Que lindo, cara. Escreve lindamente, tá? Eu tenho outras obras, caramba. É assim, é lindo ler, tá? Novamente a história serve de abono à tese. Sob o absolutismo, né? Houve um total amálgama quanto às faculdades legislativas e regulamentares. Todo mundo junto aqui, tá? Junto aqui, tá? Juntou todo mundo, né? Arbitrariamente concentradas num só agente ou corpo de agentes, né? Ditadura, cara. 77, pô. Também foi aí, né? Também aí perdeu sentido o processo formal de edição de um ou outro tipo de norma. Então, tanto faz, cara, na ditadura. Ele tá falando em 77, cara. Tanto faz na ditadura, cara. Se é decreto-lei, se é regulamento, se é portaria, se é lei, se é... O que importa? Porque a Constituição, nesse momento histórico, é uma folha de papel, cara. Ferdinand La Salle, eu acho que é isso. Vai lá ler, cara. Vai lá ler, pô. E ele vai dizer isso, né? Que não faz sentido, cara. Passando a ordenança real, cara, a constituir, né, quando não o único, ao menos o supremo vetor legal, cara, que é o que eu falei, só tem o governador do estado, cara, mais ninguém, pô, é só decreto, portaria, regulamento, tudo que tem direito, cara. Aliás, né, a lição histórica tem inteira validade em nossos dias. Tá falando 77 e eu vou dizer pro professor, tá, que é 2025, tem tudo igualzinho 2025. Aliás, a lição histórica tem inteira validade em nossos dias. Para aqueles sistemas político-jurídicos, tá, em que inexiste um critério de competência normativa diferenciada, ou em que excessivamente concentradas em um poder as funções estatais. É isso, cara. E para não me estender, tá? É por isso que não pode regulamento, cara. Regulamento de execução de lei, cara. Então, tudo que tiver no estatuto da PM, do Corpo de Bombeiros, cara, que você vai falar, né, você vai falar ali sobre regulamento, não pode mais, pô. Não pode mais, cara. Não pode regulamentar nota interna, portaria, instrução, resolução, esses decretos malucos aí, cara. Tem que derrubar, LERJ, tem que derrubar, cara. Tem que derrubar, cara. Tem que derrubar, pega meus vídeos, tem que derrubar, pô. Tem que derrubar, tá? Tem que derrubar, pô. Chama feita a ordem e resolve esse troço, pô. A eleição tá chegando, pessoal. Bota a mulher, tá? Bota a mulher da próxima eleição, cara, que vai resolver, pô. Bota a mulher, pessoal. Bota a mulher. Você tem aqui, cara. E aí ele começa a fazer toda uma discussão, né? Pra falar, caramba, mas como é que é isso aqui, cara? Então não pode, pô. Então a gente tem que entender, cara, quais são as correntes dessa época pra falar, peraí, cara, mas você pode fazer isso? Não, pô, é a Constituição, cara. Porque a Constituição, nesse momento histórico aqui, era de 69, mas você tinha previsão, por exemplo, que quem fazia a lei era o legislativo, mas não estavam fazendo, pô. E tem uma crítica muito legal nesse livro, cara. Fininho, cara. E ele vai falar isso pra gente, tá? Ele vai dizer, né? Outra corrente procurou o fundamento, né, da faculdade regulamentar, né? E aí ele vai falar dessa delegação legislativa, mas não pode, pô. E ele vai criticar, ele conversa com ele mesmo, cara. É uma obra linda, pô. É uma obra linda, tá? Aí ele vai dizer, né? Em primeiro lugar, por que ele não concorda com isso? Porque você não pode delegar, cara. Você não pode dizer, você vai aí, meu chegado vai lá e faz. Não pode. Ele vai dizer por quê, tá? Em primeiro lugar, né, porque encerra a renúncia inadmissível. Você não pode fazer isso. Você não pode renunciar aí, Poder Legislativo, a tua missão, cara, que é fazer lei, pô. Não pode renunciar, cara, porque a Constituição te deu pra fazer, pô. São 3 filhinhos, tá?
São 3 filhinhos, tá? E o filhinho aí legislativo tem que fazer lei, cara. É o quartinho dele, pô. Judiciário, legislativo e executivo. Executivo executa a lei, cara. E o poder judiciário é o filho ali, que é o camarada mais sensato, né? É o cara que fez direito, pô. Então ele vai controlar os dois irmãos. Vai falar, ô meu camarada, você tá sacaneando a nossa mãe, cara. Então eu vou te botar na tua quadra aqui, pô. Não pode, pô. É isso. Mas não tem que deflagrar o judiciário, cara. É só vocês fazerem aí a coisa certa, né? E depois quer votar pra tirar ministro, pô. Votar pra tirar ministro e fazer o que fizeram no AI-5, né, cara? De fazer aí sacanagem com o juiz, com o desembargador e tudo que vocês fizeram, pô. É isso. É isso, cara. É isso. Depois que eu votar pra tirar, pô. Tu tem que pensar muito bem, tá? Em avaliar essas legislações do Estado, cara. Porque depois todo mundo sofre, tá? Todo mundo sofre, pô. Todo mundo sofre. Porque quase deu de novo, pô. E todo mundo viu, tá? Todo mundo viu. E aí ele vai dizer aqui, pra terminar, tá, pessoal? Ele vai falar assim, ó. Ele vai dizer, né? Em primeiro lugar, porque encerra a renúncia, né? Inadmissível. Foi o que a ministra Carmen Lúcia falou pra gente, tá? Você não pode, cara. Se te deu é pra você fazer. Artigo 142, parágrafo 310 das leis de distrito, cara. Tem que fazer, pô. Não, a gente tem que ir pra internet, então. A gente tem que andar aí atrás de reboque e falar um monte de gracinha, botar galocha, né? E ir lá pra Caxias pra falar que tá alagando tudo. É isso, pô. É isso, cara. ou ir pra fazer ali, né, o discurso pro teu candidato, aí essa deputada, né? Não vai ser o nome dessa mulher. Mulher assim não é mulher. Eu acho que é Índia de alguma coisa, né? Você vê, cara, pra mim, de verdade, assim, eu nunca sei, né? Porque, caramba, é um troço tão repugnante pra mim que eu nem, sabe, meu Deus do céu, o que é isso? É um absurdo isso, cara. Aí vai falar mal, né? Vai falar um montão de besteirinha, né? Colocar camisetinha, né? Pra fazer... vergonha na cara o que falta, né? É vergonha na cara o que falta. Olha quanta coisa, cara. Deputado aí, Marcelo Dino, falando de banheiro de pessoa trans, cara. Olha quanta coisa tem pra fazer, pô. Olha quanta coisa tem pra fazer, pô. É isso, tá? E esse tipo de fala, cara, é que me convoca, né? Que tá me convocando, me convocou e vai continuar me convocando. É isso, pô. Então, vamos ver aí, cara. Quem contribui mais, né, cara? Se é coisa louca aí ou se é o são perfeito, né? O cara que segue a palavra. Vamos ver, cara. Qual é a tua obra e qual é a minha obra, pô. Vamos comparar aí pra ver, pô. É isso, tá? E o gabinete desses camaradas não estava aberto pro Dr. Teodoro, tá? Não estava aberto, tá? Porque, caramba, cara, olha o que vocês falavam aí, tudo que vocês fizeram, pô. Que loucura é essa, pô? Nunca teve aberto, tá? Então é isso, cara. Pega o vídeo aí e faz teu corre, pô. E na próxima eleição, pessoal, bombeiros e policiais, cara, vamos votar em mulheres, pô. E ver se a gente resolve isso. Tá? Nós temos aqui, tá, em primeiro lugar, porque encerra a renúncia. Inadmissível, né? A busca de critérios diferenciais, né? Difíceis, mas existentes entre uma e outra categoria de norma. Em segundo lugar, porque representa, à luz do direito moderno, né? Assento, cara, no princípio da separação de poderes, pô. Evidente, né? Retrocesso. É separação, cara. Não tem essa de juntinho, não, pô, amiguinho. Porque tem que ter capital político, né? Porque aí, se você é amigo do camarada, você vai lá e consegue, por exemplo, né? Essas licitações, aí você contrata ali uma empresa, aí você vai lá e coloca um funcionário, né? Você vai lá e coloca, né? Funcionário, uma funcionária, né? E é isso, cara. O advogado, meu camarada, é isso, tá? Vou terminar aqui para poder dizer mais uma coisinha para vocês. E aqui é o seguinte, por último, né? Porque se choca, né? Tu não pode delegar competência porque é tua, tá? Pode dizer, vai lá e faz e deixa o flanco aberto, né? Igual a lei do efetivo, né? Que sacaneou toda pessoa, todos os colegas aí, oficiais da saúde, né? Porque vai lá e faz, né? Vai lá e faz. Não pode, tá? Não pode. Tem que rever tudo, cara. Tem que rever tudo. E você vai dizer, né? Por último, né? Ele vai dizer, porque se choca, né, com a esmagadora maioria do direito constitucional positivo vigente. Isso aqui é de 77, tu imagina de hoje, cara, 88. A Constituição de 88, cara. Aqui tá falando 69, tá, Astuto? Tu imagina agora 88, cara, que é a Constituição que nós temos. Caramba, cara. Atualmente, né, ele vai dizer, né, por último, porque se choca, você não pode delegar, né, pro governador fazer o que quer. Porque se choca, né, com a esmagadora maioria do direito constitucional positivo vigente atualmente, né, que é o de 69 nessa época aqui, tá? Em que ou as delegações, né,
elas são formalmente vedadas ou restritas e expressamente admitidas. Então é a Constituição, é a mãe que manda, pô. Ah, Theo, é a gente que sabe, Theo, é a gente que sabe, tá, Theo? E é isso, cara. Então a gente tem que entender, cara. Você vai lá e contrata uma pessoa, tá? E de novo te afirma aqui, cara. Quem é, sabe, tá? É o seguinte, ó. É empresa, né, cara? Você contrata ali uma funcionário, tá? É isso, cara. É isso, tá? Então tem que ver direitinho, cara. Porque, como é que é isso, cara? Contrato, e contratou por quê, né? Por que tem civil? Por que não é militar, né, cara? O que tá acontecendo, cara? E de novo afirma, advogado é estratégico, cara. Às vezes o cara te faz uma pergunta, né? De novo afirma, cara. E eu dou a planta, pô. É técnica maiêutica, socrástica, pô. Vai estudar aí, cara. E as perguntas, né, cara, nunca são em vão, tá? É porque é a construção do argumento, cara. E é isso. Tem uma obra, tá? De novo afirma. Nossa, tá chato, cara. Para com esse negócio, não. Para com isso, não. Então, você para com esse negócio aí, não. Você para com falando esse negócio aí, não. De defensoria pública, não. Para com falando isso aí, não. Caramba, cadê ele, cara? De novo, professor, cara, não tá aqui. Caramba, cara. Para com isso aí, não. Ô, Theo, você para com isso, não. Tá tudo bem aqui, cara. Tá tudo bem aqui, cara. Os caras abrem essa traça aí embaixo aí, cara. Sai os livros malucos dele aí, cara. Meu Deus, o que é isso, Rapaz, não tá aqui não, hein? Meu Deus, toda vez é isso, cara. Vou mostrar o defensor, cara. Professor Franklin, cara. Escrevendo, né, sobre investigação, né? Defesa, né? Investigação defensiva. Meu Deus! Ele faz, cara, coisa linda, cara. É o direito comparado, tá? É o direito comparado, Theo, é direito comparado, tá? Investigação defensiva, tá? É. Aí tu vai lá, dá um corre, né? Vigiar e punir, tá? Vigiar e punir Michel Foucault, tá? Vamos... Epa, Teodoro, essa obra aqui, velhinha, tá? É velhinha, Theo, é a última indicação, tá, pessoal? Ó, ministro Roberto Barroso, tá? Então, o que é isso aqui? É uma cacetada, cara. O direito constitucional, tá? E a efetividade de suas normas, limites e possibilidades da Constituição brasileira. Ministro Luiz Roberto Barroso, tá, pessoal? Vamos entender? E tem uma parte aqui, cara, parece que tá bem mandado, né, cara? Comprei um livro, pô, de lojas de livros antigos aí, cara. É direito constitucional, cara. Isso aqui é música, cara. É só o que a gente precisa no direito militar, cara. Mas não, pegar o direito constitucional e vamos botar esse cara na quadra deles, pô. E ele tem uma parte aqui, cara. Caramba, que ele fala sobre o AI-5, cara. Então, o que é isso, então? E é isso, tá? Então não pode regulamento, tá? Não pode regulamento de perícia médica e nada que esses camaradas vão fazer, não vão parar com essa maluquice, tá? Vamos parar com isso, tá? Vamos parar com isso, essa recomendação do MP, tá? E aí tem uma nota interna, tá? No CBMERG aí, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos lá da recomendação, tá? Eles fizeram ali notas internas, tá? Para com isso, Theo. Desculpa aí, pessoal. Para com isso, Theo. Vai lá ler aí, cara. Chama todo mundo, bota a tampa. Quem quer aí, cara? Mandamos essa recomendação que são arrumando aí, cara. Não, mas vamos arrumar a casa. Vamos arrumar a casa, cara. Vamos arrumar a casa, pessoal. Vamos arrumar a casa, pessoal. E aí, tá? Próximo vídeo, tá, pessoal? Vou disponibilizar pra vocês, tá? Eu vou falar muito sobre essa obra aqui, tá? Roberto Carlos Rocha Caiate, Direito Previdenciário Militar, tá? Vamos ler, tá? Pessoal, sobre a ótica da advocacia, tá? Vou pegar aqui algumas passagens, tá? Que de novo afirmo, eu tenho tudo de todo mundo, pessoal. Eu compro mesmo, tá? Compro tudo, tá? Pra entender, né? E aí eu vou pegar isso aqui, tá? Porque é importante, porque, de novo, é um professor que faz, né, referências históricas. Isso é muito importante pra mim, porque eu gosto de história, tá? Eu gosto de história. E eu vou fazer várias discussões sobre essa obra, tá, pessoal? Vamos fazer discussões muito legais sobre isso, tá? É isso, cara. A doutrina briga, né, pessoal? Mas depois fica tudo bem, tá? É isso, cara. Respeitosamente, mas vamos discutir, tá? E é isso. E vai dar bom pra toda a galera, tá certo? É isso, pessoal. Agradeço mais a confiança, tá? Até o próximo vídeo.